Bem-vindos ao Tempo contra o Tempo, um podcast apresentado por mim, Raquel Varela, historiadora e coautora com o coletivo Kairos. Aqui queremos debater a sociedade e o mundo com toda a calma, contraditório, profundidade e liberdade que a urgência da transformação e da imaginação de uma nova forma de viver exige. Bem-vindos ao Tempo contra o Tempo. Este é, digamos assim, a segunda parte da conversa com o Roberto Ler, professor universitário, especialista em educação. Foi também presidente do Sindicato Nacional do Ensino Superior no Brasil e reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e é, há muitas décadas, um intelectual engajado com o socialismo e com uma visão crítica sobre a educação, uma visão marxista e emancipadora da educação. Nós, no episódio passado, ouvimos aqui numa conversa maravilhosa sobre a educação, e as conversas são como as cerejas, e por isso passámos para este episódio uma conversa sobre a universidade. Tenho também comigo, no Tempo contra o Tempo, para me ajudar a fazer esta entrevista, Roberto Della Santa, professor de Ciências Sociais, investigador e também há muito estudioso na área da sociologia do modo de vida, da educação, da cultura, da comunicação. Bem-vindos os dois, muito obrigada por estarem aqui. Eu, se calhar, começava por uma pergunta que tem sido bastante importante nestes últimos dias, explotada pela perseguição de Trump aos professores universitários nos Estados Unidos. Foi dada uma lista há cerca de 15 dias de 160 professores universitários de Berkeley, com uma documentação que ninguém sabe o que é que contém, e ela foi entregue à administração de Trump por alegadas atividades antissemitas, sendo que coube à administração e ao Estado definir o que era antissemita, e aí inclui-se coisas como questionar o Estado de Israel. Enfim, não vale a pena recordar aos ouvintes, porque saberão aqueles que seguem o Tempo contra o Tempo, que há uma linha política onde eu me incluo e milhares de pessoas no mundo, entre eles vários judeus, que defende que não deve existir o Estado de Israel, que deve existir um Estado democrático onde judeus e palestinianos convivam em harmonia e que, aliás, a dissolução dos dois Estados iria levar necessariamente à tragédia que nós estamos a viver agora, do Holocausto, do genocídio, do massacre, que não é uma guerra, é um massacre do povo palestiniano. Roberto, como é que nós chegámos aqui? Uma lista de documentação. Que documentação é esta? Que lista é esta? O que é que isto significa para todos os universitários, mas também para toda a esfera pública? É uma situação, de fato, muito grave, porque mudou a escala, mudou a proporção desse tipo de processo subterrâneo no interior das universidades. É bom lembrar que ainda em 2024, nós tivemos as mobilizações estudantis, tivemos acampamentos feitos em várias universidades estadunidenses, foram muitas universidades, acampamentos que claramente tinham como posição a defesa da vida da população na Palestina. E frente a estes acampamentos, o que nós constatamos é a extrema-direita se organizou para, digamos, mudar a escala do ataque às universidades estadunidenses. Particularmente, eles estavam dirigindo as suas baterias contra as universidades da chamada elite, né, a Ivy League, né, as 8 universidades de maior prestígio, enfim, dentro do establishment acadêmico estadunidense. Como é que eles operaram? Fundamentalmente, operaram por meio dos chamados fundos patrimoniais, onde
sobretudo setores econômicos que têm vinculação com o sionismo, passaram a pressionar as administrações, um processo que, para simplificar, levou à destituição de 4 reitoras, inclusive da Universidade de Harvard, Columbia, enfim, Pensilvânia. E essa destituição das reitoras já estava mostrando que a pressão feita pelo governo de extrema-direita, junto com setores econômicos que passam a estar dentro da vida universitária, estava chegando aos centros decisórios, porque a destituição, a renúncia forçada dos reitores, das reitoras, no caso, não é um ato do presidente da República, é um ato que ocorre no interior da universidade. Posteriormente, o governo Trump faz uma série de restrições de repasses de recursos federais de maneira ilegal para as grandes universidades, e muitas delas recuam uma posição vergonhosa em relação à sua autonomia e passam a colaborar com o governo Trump para, digamos, identificar aqueles setores da universidade que poderiam desagradar ao governo. E essa lista de 160 professores é uma lista explicitamente construída, ninguém conhece os termos exatos, mas que criminalizam esses professores numa situação que tem todas as características do que ocorreu no período macartista, né? Muita gente acusada de ser comunista, de fazer atividades anti-americanas, sem que a pessoa acusada pudesse ter sequer informação sobre quais crimes ou supostos crimes teria cometido. Isso está produzindo uma situação de medo, de temor no interior das universidades. Esta semana, um professor da Universidade do Texas foi demitido sumariamente pela administração porque estava fazendo uma aula em que ele falava dos processos revolucionários, de como que foram as estratégias revolucionárias, sobretudo no plano militar, coisas que poderíamos fazer sobre as revoluções burguesas, né? E o professor foi demitido supostamente por promover uma cultura de violência. Então é um quadro que está silenciando as universidades por uma situação de terror, de medo, e é crucial que haja uma reação à altura, como algumas universidades estão fazendo, pelo menos até agora. O professor Roberto Lerrer é autor de livros sobre a universidade, tem um pensamento bastante desenvolvido sobre a universidade, um deles partindo do Florestan Fernandes, das suas análises. Queria agarrar um pouco nisso, mas fazer uma pergunta mais genérica e mais aberta para o pessoal lá em casa, ter essa conexão com a universidade que às vezes parece algo muito distante, muito especializado, às vezes até etéreo, da vida cotidiana, da sociedade como um todo, no seguinte aspecto, assim, bastante banal, para começar. Afinal, o que é a universidade? Qual a relação que ela deve ter com a sociedade? No que ela se transformou? Quais são seus problemas fundamentais? Falando, obviamente, a partir do Conselho de Universidade Pública. Essa questão é ótima, Roberto, porque nos exige atualizar permanentemente a nossa reflexão sobre por que precisamos de universidades. Observem que a universidade, como instituição, é uma das instituições mais antigas que nós temos na história mundial, né? Muitas universidades já ultrapassaram 1000 anos, e são raríssimas as instituições sociais que sobreviveram a 1000 anos, as revoluções, as mudanças tecnológicas, enfim. E as universidades, ao contrário, elas ganharam maior dimensão, ganharam maior escala, digamos, nas estratégias que os povos constroem para forjar o seu futuro. Hoje, a universidade tem, a meu ver, 2 funções que estão intimamente associadas, que são clássicas na universidade, mas que precisam estar coetâneas do tempo histórico, tem que andar junto com o tempo histórico que estamos vivendo, com os desafios que a humanidade está sendo desafiada e interpelada. O primeiro deles, a meu ver, é
ser um espaço de formação de alta cultura. Em que sentido alta cultura? Não é a cultura da elite, não é a cultura pedante, não é uma cultura arrogante. A alta cultura significa uma apropriação mais completa, mais sofisticada da produção científica, artística, tecnológica e cultural que a humanidade dispõe. As universidades são depositárias, digamos assim, de uma organização crítica do conhecimento humano que vem sendo produzido em diversos espaços da sociedade, nos setores produtivos, em institutos de pesquisa, enfim, em lutas sociais, em movimentos camponeses, conhecimentos desenvolvidos pelos povos originários, diversos tipos de tronco linguístico, enfim. A universidade é a instituição que pode colocar gerações atuais em contato com este acervo de conhecimentos, mas de uma maneira organizada, sistemática, metódica. E essa função ela é crucial para que não haja, digamos, um apagamento da história, da produção do conhecimento humano, e para que não exista o domínio ou o monopólio do conhecimento pelas corporações. Nós sabemos que grande parte da produção do conhecimento hoje científico, tecnológico, está sendo desenvolvida pelos departamentos de pesquisa e desenvolvimento dos grandes grupos econômicos, né? Agora, pensemos em computação quântica, tudo isso está acontecendo em relação muito estreita com os setores produtivos, né? Com grandes corporações, no caso. E isso não pode ser monopólio das corporações. Nós temos conhecimentos avançados, sofisticados sobre medicamentos, a humanidade produziu conhecimentos cruciais em relação a testes diagnósticos para a saúde, e esses conhecimentos não podem ser propriedade, não podem ser monopólio, não podem estar sob domínio e sob orientação das grandes corporações, porque a humanidade necessita desses conhecimentos. Então, essa função, digamos, organizadora de conhecimentos e de criar espaços próprios para a socialização crítica deste conhecimento, me parece uma função crucial, a qual eu ligo uma segunda função que é indissociável, que é a própria universidade se apropriar deste conhecimento criticamente, para, como nos ensinou Marx e também Bachelard, várias perspectivas epistemológicas, nós produzimos conhecimento a partir da crítica ao conhecimento estabelecido. E a universidade é o lugar da crítica ao conhecimento estabelecido, justamente para buscar, ou deveria buscar, as dimensões emancipatórias do conhecimento. Se nós temos hoje tecnologias que na inteligência artificial estão expropriando o conhecimento dos professores, dos profissionais de saúde, enfim, da humanidade como um todo. De outra parte, essas tecnologias poderiam estar também sendo hoje organizadas em espaços públicos, por exemplo, para viabilizar a educação de cegos, a educação de surdos. Nós teríamos hoje meios tecnológicos para melhorar a vida humana. E isso só é possível se existir um espaço que tenha autonomia. E aí a palavra-chave, de fato, é autonomia. Porque é a autonomia que permite a liberdade de cátedra. Voltando à questão que Raquel traz. Ora, se professores estão sendo processados, estão sendo banidos da universidade, estão sendo denunciados em processos de características macartistas, em que os próprios professores nem sabem por que estão sendo citados e seus dossiês estão sendo levados a espaços coercitivos no âmbito do Estado para punição, enfim, é óbvio que esta função de uma interpelação aberta, crítica, ela está, digamos, com suas condições abaladas, porque a autonomia universitária está abalada. E isso compromete uma das mais importantes e emocionantes, eu diria, funções da universidade pública, que é elaborar cenários de futuro. Nenhum espaço vinculado ao capital
nenhum espaço vinculado ao capital pode projetar cenários de futuro de uma maneira autônoma e pública. Nós podemos fazer perguntas cruciais como: teremos recursos hídricos para todo o povo, para toda a vida no planeta daqui a 50 anos? É óbvio que cientistas que estão vinculados à indústria de celulose não podem fazer essa pergunta. Não estou nem dizendo que eles não teriam condições de fazer essa pergunta, mas eles não podem fazer essa pergunta, né? E isso em todos os domínios. Fazer projeção de futuro é uma das funções mais nobres da universidade pública, porque justamente é a Podemos ter uma educação em que todos podem ler, gostar de ler e compreender um livro de filosofia com prazer. Claro. Podemos ter uma saúde de excelência para todos, sem patentes. Sem dúvida. Roberto, tu pegaste em tantas questões aí e é muito fácil contigo, numa frase, sintetizares tantas pistas. 3 delas chamaram-me aqui a atenção. Uma é a questão da liberdade de cátedra, a outra é a denúncia e ainda os fundos privados. Vamos tentar agarrar aqui, fazer de advogada do diabo, pensando nos argumentos com os quais eu discordo, mas perguntas que me parece que são perguntas que estão a ser feitas. A primeira: os catedráticos não são os mausões da história, não é quem conserva todo o poder e o tem usado contra os colegas, e por isso denunciar e ir contra os catedráticos não seria uma atitude nobre? E eu recordo que a abertura de caixinhas de denúncia nas universidades se tornou obrigatória nos espaços públicos, curiosamente não nos espaços privados, ou seja, na empresa privada não há caixinha de denúncias, embora todos os estudos indiquem que cerca de 25% e mais dos trabalhadores sofre assédio moral no trabalho. Mas a caixa de denúncias, mais o curioso destas caixas de denúncias, é que muitas vezes têm um conteúdo puritano, ou seja, fortemente conservador e religioso, um conteúdo exatamente bastante conservador, ou seja, o sexo, a ideia do sexo e a ideia da perversidade está quase sempre associada a estas denúncias. Frequentemente ela é feita entre colegas, raramente se conhece denúncias destas contra diretores, subdiretores e afins, ou seja, é uma coisa entre colegas, podem ser entre colegas de carreiras, de estágios de carreiras diferentes, mas é entre colegas, não é contra os órgãos de poder. E temos também as denúncias anónimas dos professores, que em alguns casos também são avaliados de acordo com estes ratings de avaliações. A Sheila Fitzpatrick, uma das grandes historiadoras sovietólogas, acaba de publicar um artigo a propósito justamente da administração Trump, onde ela vai fazer uma história das denúncias e recua à massificação da denúncia durante a era de Stalin nos anos 30. Tu que tens também uma experiência de gestão democrática nas universidades, a denúncia é uma forma correta de abordar os problemas na universidade? O que é que nós estamos a viver com isto? Esses pontos, digamos, alcançam as vísceras das universidades. O primeiro item que eu gostaria de destacar, essa forma de denúncia, a forma denúncia, e também a crítica à cátedra, decorrem, ao meu ver, da ausência de um autogoverno compartilhado dentro da universidade. A universidade, para de fato ser autônoma, ela precisa ser autogovernada. E ela não pode ser autogovernada de uma maneira despótica, autoritária. As questões cruciais aí que foram levantadas, né, pela pergunta de Raquel sobre cátedra, caixa de denúncia, a forma como têm sido feitas as denúncias, para ser adequadamente tratada nas universidades, nós temos que olhar de uma forma mais lenta o problema, de uma maneira mais cuidadosa essas questões, particularmente porque, a meu ver, elas resultam da ausência de governos compartilhados e governos autoestruturados pela própria comunidade da instituição universitária. Ou seja, a instituição universitária é uma instituição
entre as raras instituições sociais que pode se autogovernar. Pela Constituição no Brasil, mas certamente de praticamente todos os países, a universidade ela é uma instituição autônoma. Isso vem, obviamente, da referência à Universidade de Berlim, da Universidade Humboldtiana, em termos de uma formulação teórica mais sistemática, mas como uma dimensão política, isto foi desenvolvido na luminosa experiência do movimento estudantil em Córdoba, em que, em 1918, houve um levante dos estudantes, ocuparam a universidade, exigindo, primeiro, o governo compartilhado, exigindo que a universidade fosse, de fato, uma instituição autônoma, exigindo a possibilidade de cátedras livres, de cátedras paralelas, ou seja, não poderia haver um professor dono de disciplina. E esse é um ponto, obviamente, crucial, que é uma deformação autoritária que vem de outros momentos da história das nossas instituições, que é a conexão entre a cátedra e, digamos, um poder administrativo dentro da universidade. A cátedra, como eu entendo e como é também o sentido das lutas, né, que foram feitas pelos estudantes, né, em Córdoba, depois isso se propagou para vários países, enfim, temos experiências muito incríveis no Peru, com José Carlos Mariátegui, em Cuba, com Julio Mella, enfim, muitas mobilizações estudantis foram ganhando força naquele período, justamente afirmando que o que nós chamamos de cátedra é um lugar de autoridade acadêmica, é um lugar que se conquista numa carreira acadêmica. E, portanto, não tem nenhum sentido haver um movimento que seja contra a existência de professoras, professores que, por sua trajetória dentro da instituição, pelo seu conhecimento de um campo determinado, de uma área determinada, e pelo seu conhecimento, a própria instituição universitária não esteja ocupando um lugar específico na carreira. E esse lugar específico, ele decorre, ou deveria decorrer, de um processo, de um percurso de profundo engajamento na vida universitária. Eu entendo que essa é a questão central de uma cátedra, e não tem sentido se voltar contra isso na instituição, porque são professores catedráticos e os professores mais antigos que asseguram uma dimensão crucial que, aliás, ajuda a entender por que uma instituição universitária, por que as instituições podem ter sobrevivido a mais de 1000 anos de história, que é a possibilidade de convivência intergeracional. É crucial que essas experiências e essa convivência intergeracional possa caracterizar a vida cotidiana da universidade. Nós temos tradições de conhecimento que foram organizadas em outros períodos anteriores, e chegam os professores jovens, vão interagir, vão criticar, vão promover rupturas, não importa, mas eles estão dialogando com um patrimônio que foi construído de produções de conhecimento, etc. Então nós voltamos à questão, por que denúncias? Por que denúncias anônimas? O que está acontecendo na universidade em que começa a haver uma proliferação, exatamente, de caráter moralista, etc., dentro da própria comunidade universitária? É porque não tem um governo democrático. Porque se tem um governo democrático, os problemas, as questões, todos são adultos. São tratados de forma adequada nos espaços públicos da universidade, nos departamentos, nos conselhos de unidade, nos conselhos de centro, nos conselhos universitários, nas assembleias universitárias, nos congressos universitários. É ali que se discute, inclusive, os determinantes desses problemas. É óbvio que existe posições machistas, patriarcais dentro da universidade que devem ser superadas. É óbvio que existem manifestações dentro da universidade que têm características racistas. Isso não pode acontecer. A universidade, como espaço livre de produção de conhecimento, de liberdade limitada na produção do conhecimento, não pode estar atravessada por essas manifestações arcaicas, brutais, que deformam a vida universitária.
Mas nós temos que resolver isso como parte do governo da universidade. E é muito negativo que hoje, no momento que estamos vivendo, né, esses exemplos das universidades estadunidenses podem ser generalizados, porque isso não ocorre só nos Estados Unidos, está acontecendo na Hungria, está acontecendo em várias partes. Essas formas de processos secretos, né, processos que dizem respeito à vida da pessoa, são secretos e são destrutivos, a eficácia destrutiva desses processos não é muito diferente de um massacre nas redes sociais, de denúncias que muitas vezes não tem nenhuma mediação, não foram tratadas, não foram discutidas francamente nos espaços universitários e acabam vazando, né, vazando entre aspas aqui, porque, ou seja, elas são propagadas como se as redes virtuais pudessem ser um tribunal de julgamento, um tribunal moral, um tribunal político, porque a extrema-direita faz isso também, dizendo que aquele professor trabalha com literatura marxista, isso é inaceitável. Comentávamos aqui antes que um professor do Texas, né, foi demitido porque estaria ensinando num processo histórico como os povos se organizaram, inclusive como estratégia militar, coisa que nós poderíamos fazer, insisto, sobre qualquer tipo de revolução que aconteceu, a Revolução Estadunidense, a Revolução Francesa, a Revolução Gloriosa, seja o que for, né? Então, isso mostra que a universidade está sendo profundamente refuncionalizada. Uma filósofa brasileira, Marilena Chauí, fez uma síntese que é muito interessante. Ela diz: talvez as nossas universidades estejam sendo transformadas de instituições sociais para organizações sociais. Organizações no sentido privado, que não é mais um espaço público, que não é mais um espaço autogovernado, não é uma instituição que os povos construíram para justamente serem organizadoras do conhecimento e fazerem projeções de futuro e fazerem processos, assegurarem processos formativos sofisticados, complexos para toda a juventude, para todos que procuram a universidade, né? E aí teria uma razão muito mais instrumental do que crítica, aquela Sem ideia dúvida. da universidade operacional, né? Sua Exatamente. relação com o mercado e, basicamente, a Perfeita mediação essa entre meios e complementação. fins da forma mais pragmática possível. A crítica vai para fora da janela. Queria que a gente fizesse, dentro dessa ideia do advogado do diabo que a Raquel levantou, essa crítica, digamos, para dentro das próprias trincheiras, porque é um debate aberto e não é necessariamente com outras concepções, também são, digamos, com posições que eventualmente são próximas das nossas, né? Me parece, e isso acho que existe tanto no Brasil como em Portugal, que há um imaginário e um ideário sobre a universidade que diz que ela seria uma mescla de uma instituição feudal, aristocrática, que tende ao tradicional, por um lado, e por isso enseja relações de vassalagem. E por outro, ela também é neoliberal, de mercado, né? E aí, de alguma forma, dá lugar a um nexo mais clientelar, né? Então, parece que a gente saiu da lógica de pôr fim ao capitalismo na universidade para eventualmente pôr fim ao absolutismo na universidade e que a relação aí mais, digamos, radical e jacobina seria atrás dos privilégios, dos supostos. Então, pensando na crítica dessa concepção, né, mas também no que poderia ser uma universidade democrática, popular, socialmente referenciada, realmente voltada para o histórico universal, que resposta a gente pode dar como alternativa a essa? Essa questão lá é muito densa, né, Roberto, que você está trazendo. É seguro que as universidades estão fazendo muito pouca reflexão sobre si próprias. É curioso que a universidade, que é um espaço de produção original, crítica, de conhecimento, ou deveria ser, né, não esteja refletindo sobre essas questões, né? Qual é a nossa concepção de autogoverno hoje? Quais são as suas raízes? Me parece bastante evidente que as raízes
do autogoverno da universidade, do que deveria ser um autogoverno, está nos primórdios das universidades, que eram associações praticamente livres de estudantes, sobretudo. Muitas vezes eram os próprios estudantes que buscavam mestres para ensiná-los e, de maneira compartilhada, irem assegurando processos formativos, né, de investigação, etc. É claro que quando a universidade ela é institucionalizada no âmbito dos estados, essa tensão nunca desapareceu. Quer dizer, ou seja, a universidade, afinal de contas, ela é um órgão público, é uma repartição pública, ou ela tem uma particularidade no Estado. Eu entendo, e esse é o sentido da Constituição brasileira, a meu ver, foi uma vitória isso, de que a universidade goza de autonomia. E essa possibilidade dela gozar de autonomia, dela ser autônoma, não ter nenhuma lei complementar que diga que ela precisa ser autônoma, ela é autônoma pela Constituição, ela se materializa por meio do autogoverno e da autonormação, ou seja, é uma instituição que pode se autogovernar e é uma instituição que pode escrever suas próprias leis, obviamente em conformidade com a Constituição, né? A universidade não poderia suplantar a Constituição. Vejam que essas duas prerrogativas poderiam ter assegurado, em toda parte, universidades muito democráticas. Muito democráticas. Mas isso não se confirmou. Primeiro, temos uma cultura política, em que muitos setores, sobretudo setores que produzem conhecimento mais próximo ao mercado, a institucionalização do Estado, né, áreas de direito, economia, tendem a se perceber como agentes do Estado e não como agentes da universidade. Parece sutil para quem está aqui nos acompanhando, mas é uma diferença muito fundamental. Nós não somos representantes do Estado e nem somos representantes de governos, nem representantes de grupos econômicos. O nosso papel é sermos servidores da universidade para servir a sociedade e, sobretudo, os propósitos éticos da sociedade. Porque uma universidade tem que ser também uma instituição que protege esses valores na produção do conhecimento e na formação humana. Isso é um debate que sempre foi muito tenso dentro das universidades, porque, obviamente, o processo do capital exige também da universidade, demanda da universidade uma formação instrumental, como você estava chamando a atenção. É óbvio que nós vivemos no capitalismo, é óbvio que nós temos relações de força no capitalismo, por suposto nós precisamos formar pessoas que vão interagir com o mundo do trabalho no capitalismo, nós não vamos, a universidade não muda a sociedade dessa forma, né? Ela tem outras mediações, enfim, mas nós não precisamos formar pessoas, engenheiros, matemáticos, enfermeiras, enfermeiros, médicos, enfim, professores. Nós não precisamos e não devemos formar pessoas com, digamos, a lógica de que serão capital humano. E isso exige da universidade uma autorreflexão que só é possível coletivamente. Por isso que a pluralidade de áreas de conhecimento, a pluralidade de perspectivas epistemológicas, tudo isso constitui um ethos universitário. O problema é que hoje é possível um professor passar a vida inteira no seu núcleo mais próximo de trabalho na universidade e nunca ter discutido a universidade. Com um colega do lado. Com um colega do lado e nunca ter saído da sua própria unidade. Então nós podemos perguntar, o que hoje é uma universidade? É uma instituição que é formada por várias ilhas, cada uma com seus interesses mais particularistas, unificadas por um estacionamento comum? É isso que vai dar unidade à universidade? É óbvio que não, né? Então temos aqui um tema de muita complexidade, porque diz respeito à questão fulcral.
para que universidade no século XXI e como organizamos uma universidade como um espaço democrático, autogovernado, que faça jus aos desafios que o tempo histórico nos exige. Roberto, nós ficamos escandalizados, eu fico particularmente, com este clima de denúncia, em Portugal chamamos de bufaria, com esta ausência de cooperação, com a falta de gestão democrática. Nós temos diretores, subdiretores, reitores a serem eleitos com meia dúzia de votos em conselhos gerais absolutamente elitistas, mas isto não é a consequência óbvia da mercantilização da universidade, da conversa de que a universidade está para servir o mercado, da obrigação dos professores e dos investigadores escreverem artigos a metro que estão a ser engolidos pelo ChatGPT, da obrigação de que sistematicamente os professores e investigadores terem que ir a agências de financiamento pedir projetos que cada vez mais são dependentes de projetos privados. No outro dia uma colega, por quem eu tenho muito respeito, dizia, não há problema, e ela é uma defensora da universidade, mas ela dizia, qual é o problema de termos uma investigação com uma empresa privada? A minha investigação vai continuar a ser séria. Ou seja, isto já se tornou... Ela não coloca isso como um problema. Isto já se tornou natural, generalizado. A universidade e o lucro, neste momento, estão indissociáveis. Sim, esse é o ponto de fundo. Um exemplo histórico, eu acho que ajuda os que estão nos acompanhando no podcast a entender bem essa questão. A ditadura empresarial militar no Brasil, um projeto de organização do capitalismo monopolista, precisava de universidades que produzissem conhecimento em áreas muito sensíveis, muito estratégicas, satélite, energia, engenharia pesada. Nenhum setor privado faria essa infraestrutura no contexto do capitalismo monopolista, ou seja, nenhuma empresa privada iria, de maneira própria, estruturar um sistema de distribuição de energia para o Brasil, digamos, com seu próprio investimento. Isso tudo foi feito pelo Estado e o Estado precisava de uma inteligência. O problema é que, de início, a ditadura manteve as universidades silenciadas a ferro e fogo, com o ato institucional número 5, que caçava os professores, centenas e centenas de professores foram afastados, 80% dos professores da Universidade de Brasília, que era a mais inovadora naquele momento, foram afastados. Enfim, até que, num certo contexto, a ditadura entendeu que dessa forma não teria universidade. E o que eles fizeram? A ditadura fez. Começou a induzir o conhecimento a partir do financiamento externo à universidade. Ou seja, os órgãos de fomento separados da universidade, com uma inteligência organicamente vinculada à ditadura, são os planejadores econômicos da ditadura, vão para esses órgãos de fomento à ciência e tecnologia e passam a induzir o conhecimento por meio de editais. Então, é um edital específico para uma pesquisa A, um edital específico para pesquisa B, um edital específico para uma estratégia econômica C, para o agronegócio, para a energia, para as engenharias, etc. Inclusive para a educação e outros. Ou para a transição digital, para a transição verde. Hoje é isso. Ou seja, o programa é definido. O programa é definido e a universidade presta o serviço. Com isto, certas problemáticas sumiram da universidade. Eu vou dar um exemplo prático. Nós tínhamos na América Latina uma tradição que, inclusive, estava presente até na CEPAL durante algum tempo, né, com os autores estruturalistas, que a questão tinha duas perguntas. Por que existem pobres? Por que existe a pobreza? Segundo, por que alguns países são subdesenvolvidos? Então, essas perguntas motivavam um debate teórico, várias linhas, né? Por que tem o subdesenvolvimento, etc. Com a indução das linhas de pesquisa, a pergunta não é mais essa. A pergunta é como computar pobres? Como mensurar as linhas de pobreza? E como aliviar a pobreza dos mais miseráveis? Veja, sumiu a pergunta por que tem pobre.
E não é- E começaram a pular programas focais Aí compensatórios. começam programas focais. E a universidade deixou de fazer as perguntas que são próprias da instituição universitária no que diz respeito a cenários de futuro. Nós queremos superar a pobreza? Nós queremos que não existam mais pobres? Nós queremos que os países não tenham característica de subdesenvolvimento, entre aspas, como foi chamado aí na época? E a nossa pergunta não pode ser como é que vamos manter os miseráveis vivos no limite da sobrevivência, mas assegurando que não vão morrer de fome. Essa não pode ser a pergunta. É óbvio que todos nós queremos e podemos até admitir que existem programas de transição, de alívio à pobreza, de atendimentos focais emergenciais, como fazemos sempre em casos de epidemias, enfim. Mas a política e a produção do conhecimento, obviamente, não pode ser essa. A produção do conhecimento tem que ser no sentido de buscar os determinantes, porque hoje uma pandemia tem as consequências que tem, por que nós seguimos tendo proliferação de arboviroses, por que nós seguimos tendo cidades que são inviáveis para a mobilidade, para a dignidade, por que temos escolas que não estão conseguindo educar as crianças, enfim. As perguntas determinantes são perguntas que só a universidade poderia fazer. Roberto, deixa-me ir ainda um bocadinho mais longe, que é, nós neste momento na União Europeia é obrigatório colocar os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável na Agenda das Nações Unidas, e tudo isto é apresentado como se fosse uma coisa extremamente progressista, quando se trata de uma intromissão direta nos objetivos científicos, que só podem ser definidos pela universidade. E por obrigatório é bom explicar para quem nos ouve. Se se vai fazer um projeto de investigação, é ou estruturalmente obrigatório, senão a plataforma e o formulário sequer avança, nomear 3 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Depois disso, para criar um novo programa de pós-graduação, para que haja aprovação de qualquer verba, para que se vá de viagem com financiamento público, ou seja, tudo isso foi decidido fora da universidade. E eu não estou, nesse momento, sequer criticando a natureza. Poderíamos fazer isso, por exemplo. O trabalho decente é realmente decente? O desenvolvimento sustentável é realmente sustentável? Isso é um outro debate. O que a pergunta agora, acho que da Raquel, e seja, ela pode me corrigir se eu estiver errado, é como isso pode ser ditado desde fora, como se pode legislar a ciência. Esse foi o movimento da ditadura. Nós podemos entender que num contexto de ditadura brutal, como foi o caso da brasileira, da Argentina, essa forma de heteronomia, de imposição das linhas de investigação, de imposição de temas e enfoques possíveis sobre determinados temas, que isso tem acontecido numa ditadura, nós podemos entender pelo próprio contexto de estarmos inseridos em ditaduras. Ninguém é autônomo dentro de uma ditadura. Pode ser autônomo e não tem uma decisão democrática, etc. Esse problema dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, isso também está na Universidade Brasileira, e isso causa, a meu ver, duas situações de degradação da universidade. Primeiro, obviamente, a heteronomia dela, digamos, ser uma instituição de entrega de serviços. Tem alguém que contrata, entre aspas, a universidade, e a universidade tem que entregar coisas, conhecimentos, tecnologias, processos, produtos, seja o que for. Então, isso é um primeiro ponto que me parece profundamente grave e está permeando todas as formas de financiamento da universidade. Todas as formas de financiamento grosso de recursos da universidade, das universidades públicas em geral, são demandas particularistas. Eu fiz referência aos fundos patrimoniais que foram os organizadores da destituição das reitoras por pressão econômica, de grandes universidades. Estamos falando aqui de Harvard, Columbia, Pensilvânia, etc. E o segundo ponto é a universidade conviver e aceitar sutilmente a burla, o jeitinho de
Porque muitas pesquisas não vão fazer esses objetivos, colocam formalmente, e isso é uma degradação, digamos, do ethos acadêmico. Nós não deveríamos fazer isso. Ainda bem que tu entraste nesse tema, porque esse tema é fulcral. Nós hoje estamos a viver um momento apocalíptico de burla generalizada com a utilização massiva do ChatGPT. Há até universidades que falam da utilização responsável do ChatGPT. Vemos até as universidades a comprar software para verificar se é feito se tem plágio ou não, caladas com o facto do sistema de plágio generalizado que é o próprio ChatGPT, ou seja, o ChatGPT rouba os artigos, é um sistema de pirataria, como diz o Noam Chomsky, é um sistema de plágio generalizado à escala mundial a roubar os artigos. Vemos a inflação de notas para agradar os alunos, vemos justamente essa burla no sentido de mudar os projetos para serem aprovados. Como é que tudo isto se passa justamente no campo ético? Ou seja, nunca se falou tanto de ética e nunca se questionou tanto os fundamentos que levam a estas formas de ocultar a verdade, de questionar a mentira, de questionar os alicerces em que isto está a ser feito. Particularmente, o que mais me choca de todos eles é a naturalidade com que hoje não só se permite o ChatGPT, como se dá indicações de uma utilização responsável do ChatGPT quando se trata da expropriação do conhecimento deles, dos alunos e dos professores. E ainda eu agregaria um problema adicional. Além do ChatGPT ser o maior saqueador de conhecimentos da história da humanidade, essas grandes corporações de IA, né, todas elas fazem isso, ainda temos o problema adicional, que é como esse conhecimento vai chegar ao usuário. E esse conhecimento chega ao usuário modalizado pelo caráter performativo dos algoritmos. Ou seja, quando uma pessoa de extrema-direita que curte os posts de políticos de extrema-direita, de jornais de extrema-direita, seja o que for lá da extrema-direita, quando esta pessoa for fazer uma pesquisa no ChatGPT, o ChatGPT vai favorecer, no programa de probabilidades que ele trabalha, dos algoritmos, certamente vai favorecer uma visão de mundo de direita ou de extrema-direita. Mas se favorecesse uma de esquerda, também seríamos contra. Seria, claro, é o mesmo problema, Claro. porque isso significa que esses grandes datas, esses grandes arquivos de conhecimento, eles chegam na ponta aos usuários de acordo com perfis. E isto quebra o princípio fundamental da ciência, que é justamente a possibilidade de produzir um conhecimento que seja corretamente objetivo. Não é um conhecimento absoluto, é um conhecimento objetivo, no sentido de que um historiador tem que ser muito cuidadoso com as fontes, tem que checar, tem que cruzar dados, tem que analisar a bibliografia, ver outros estudos, para buscar uma aproximação objetiva do que foi aquele processo histórico, a partir de uma interpretação com conceitos e categorias. Da mesma maneira um físico, da mesma maneira um matemático, da mesma maneira qualquer outro campo do conhecimento. Nós temos um compromisso de buscar um conhecimento corretamente objetivo. Um processo permanente de retificações, de revisão, de crítica desse conhecimento, né? Já fiz referência que nós produzimos ciência a partir da crítica ao conhecimento estabelecido, de modo que a comunidade universitária tem que ser uma comunidade engajada na produção objetiva de conhecimentos, no sentido de que essa produção objetiva ela tem ou deveria ter princípios éticos e políticos. É o grande debate que foi feito, né, no pós-guerra sobre o projeto Manhattan. Né? Todas essas discussões que apareceram naquele momento colocaram essa questão de um posicionamento ético na produção do conhecimento. Sobre como que
podemos fazer investigação sobre os efeitos de fármaco, nós não podemos usar seres humanos de cobaia, enfim, tem N variáveis éticas, né, que vão sendo um patrimônio cultural, científico da humanidade na busca de um conhecimento objetivo. Se nós temos um conhecimento sendo distribuído por perfis, cada um tem sua verdade, seja de direita, seja de esquerda, seja pessoas que têm preferências A, B, C, sejam torcedores de um time A, B ou C, seja o que for. Ora, isso produz um irracionalismo na sociedade. Não é possível imaginar um futuro em que cada pessoa tem, entre aspas, sua própria verdade. Porque o seu perfil, pelo seu perfil, os grandes datas conformam um tipo de resposta, um tipo de conhecimento entre aspas, sobre aquela pergunta, aquele fenômeno. E isso tem desdobramentos, a meu ver, extremamente graves e que não vão ser corrigidos, transformando os professores em polícia de plágio pelo uso do chat GPT, que é a questão anterior, quer dizer, a universidade, nós temos que conseguir, com a participação estudantil, com a retomada de uma vida comunitária dentro da universidade, nós temos que resgatar a ideia de que nós somos uma comunidade comprometida com a produção e a socialização de conhecimento. Todos nós servimos à ciência, todos nós servimos à arte, todos nós servimos à cultura. E um estudante jamais pode colocar na sua cabeça, ou um professor, uma professora, jamais pode colocar na sua cabeça de que, bom, é melhor eu pedir que o chat GPT responda a uma indagação que eu estou fazendo. Isto é profundamente contraditório com o conceito e com a possibilidade de nós mantermos universidades que sejam essa referência ética que faz as projeções de futuro. Que projeção de futuro nós podemos fazer com o chat GPT das corporações? Porque é óbvio que aqueles algoritmos são educados pelas corporações. Hoje, em toda a parte, digamos, do processo de engenharia dos algoritmos, nos processos quânticos, é um processo de educação de algoritmos. Nós vimos agora... Já começou na própria... Nós hoje temos os professores e os investigadores a serem avaliados por plataformas. É um absurdo isso. De revistas académicas, em que são gestores de ciência ou especialistas em informática ou plataformas que nós sequer sabemos como é que funcionam, no entanto obrigatórias, que elas são determinantes numa avaliação métrica dos professores e elas simultaneamente alimentam este algoritmo. Uhum. Porque os cruzamentos do tipo de artigos, das palavras-chave, etc., vão determinar depois clusters de financiamento ou clusters a não ser financiados se acharem que as palavras são muito perigosas. Eu queria agarrar nesse comentário final para fazer uma ponte com uma questão que eu acho que dá uma visada um pouco mais concreta para quem nos escuta. Fazendo aí em termos comparativos, que a gente pode conversar nesses termos, é interessante para dar mais visibilidade para os problemas que nós estamos a referir. Fazendo essa relação entre sistemas são, obviamente, diferentes, né? E por razões também históricas, todas elas passíveis de serem perscrutadas, a questão que se coloca é a seguinte: nós nos acostumamos no movimento docente ou no movimento estudantil na América Latina a reivindicar uma universidade pública, gratuita, laica, de qualidade, socialmente referenciada, um movimento continental que, no fundo, aponta tendencialmente para a universidade pública transformada em universidade popular, universidade para todos, né? Que ainda estamos longe de chegar, mas, digamos, é uma meta comum dos movimentos sociais pela educação, pelo menos da América Latina, críticos e transformadores. E queria, digamos, fazer uma espécie de elipse narrativa muito abrupta para algumas cenas do cotidiano universitário português, digamos, pós-reforma de Bolonha, pós-reforma
do regime jurídico das instituições de ensino superior, né? Como opera, né? Então, por exemplo, eu estou inscrito, matriculado num curso de pós-graduação que mudou curricularmente, né? Estou cumprindo um período anterior e uma organização, portanto, curricular anterior, e esse ano apareceram várias disciplinas novas, cujos enunciados foram ditados diretamente a partir do novo Ministério da Educação, recém-empossado. Assim se criam unidades curriculares, que são automaticamente aprovadas pela agência que as regula, sem nenhum debate democrático. E poderíamos falar, por exemplo, das diversas ingerências em si. Para começar, e a gente vai dialogando a respeito desses problemas, o que te parece tal coisa? O que explica? Causa muita inquietação constatar o quão fácil é a intervenção de governos nas universidades. E isto não apenas nas universidades, digamos, de países capitalistas dependentes, de países ditos periféricos, né? A gente começou essa entrevista, essa conversa de hoje, falando da intervenção de Trump nas universidades estadunidenses. E são nas grandes universidades. Né? Estamos falando aqui de Berkeley, estamos falando aqui de Columbia, estamos falando aqui da Universidade de Ohio, Pensilvânia, enfim, várias em que a ingerência ela é explicitamente assumida. E nós temos, no caso brasileiro também, não é diferente em relação ao que está acontecendo em Portugal, pelo que você está falando. No Brasil também é comum universidades aceitarem qualquer indicação governamental relativa a currículo, mudança curricular, novas diretrizes, disciplinas que aparecem completamente disparatadas, disciplinas que, se nós pararmos para analisar o que ela está querendo, o que seria aquela disciplina, nós não vamos conseguir entender, porque são disciplinas completamente despropositadas, enfim, e isso altera os processos de formação, mas antes de alterar os processos de formação, eu chamo atenção para o fato de que esses processos estão deformando as universidades como organizações, como você já fez referência também, como organizações a serviço de, como organizações que estão a serviço de governo, como organizações que estão a serviço de empresas, ou como organizações que estão a serviço de interesses particularistas da sociedade, que podem ter acentos positivos ou não importa. O fato é que a universidade deixa de ser uma instituição que se autogoverna, que define coletivamente, de maneira democrática. Por isso o governo compartilhado é tão importante, por isso que a participação dos estudantes coletivamente no governo da universidade é tão importante, porque os estudantes não podem deixar de se perceberem como organizadores da universidade. Esse tema que já foi aqui tratado, do estudante buscar uma alternativa de ChatGPT ou de tentar fazer da universidade uma instituição que vai resolver serviços, etc., isso é algo profundamente preocupante. Eu penso que todo esse processo de heteronomia, obviamente, tem raízes históricas, né? Nós temos aí há muitos anos uma cultura crescente de subserviência que, de certa maneira, está, digamos, refletindo o que ocorre na sociedade de uma forma geral. A sociedade, de uma forma geral, está imersa naquilo que Hobsbawm denominou de presentismo, né? Nós estamos sem horizontes de futuro, nós não estamos conseguindo projetar futuros. E quando nós não conseguimos projetar futuros, as nossas ambições intelectuais passam a ser adaptativas a este presentismo que está nos sufocando, que está tornando a universidade uma instituição sem brilho, sem pulsação de vida, sem criticidade, sem autoridade ética e moral e política para falar dos assuntos públicos.
Essa é uma característica muito dramática da degradação da autonomia universitária. Mesmo em contextos difíceis, ainda em períodos, né, de ditadura, na América Latina, em outros países, a voz da universidade era uma voz respeitada e escutada. Eu lembro que tinha uma polêmica no Brasil se existia ou não epidemia de dengue. E o governo, não se lembra se era o governo Collor, ou era um desses governos de direita, sustentando que não era uma epidemia. E quando as universidades disseram, não, nós fizemos os estudos, estamos aqui demonstrando que tem um quadro de epidemia. Acabou a discussão. Hoje isso seria possível? Eu fico perguntando. Roberto, deixa-me voltar a um tema anterior que tu já abordaste aqui, que tem a ver com as caixas de denúncias. Não é, evidentemente, um método de abordar a questão do mal-estar dentro da universidade, dos problemas que existem. É um método que pode levar, incluindo, pode ser usado com despedimentos contra os funcionários públicos, semeia a desconfiança, já abordámos isso, mas o que fazer quando há mal-estar dentro da universidade? Porque alguma coisa tem que se fazer se há esse mal-estar. Não, sem dúvida, a universidade sempre é um lugar que provoca muita mudança na vida dos estudantes. Se a universidade é uma boa universidade, ao inserir o estudante num outro universo cultural, científico, artístico, novas visões de mundo, é óbvio que isto traz maravilhamento, mas também traz sofrimento, dúvidas, angústias entre os estudantes, visto que eles vêm com uma visão de mundo, frequentemente, que não se coaduna com o que vai ser feito na universidade ou deveria estar sendo feito na universidade em relação à ampliação do universo cultural, científico, artístico do estudante. O grande problema hoje nas nossas universidades é que não existe mais espaço coletivo de construção da universidade. Os estudantes, muitas vezes, se percebem como clientes da universidade. E é forçoso reconhecer que muitos professores também pensam assim, que os seus estudantes são clientes, são usuários de um serviço e não aqueles que estão juntos compartilhando a serviço da ciência, da arte, da cultura e que, portanto, devem discutir coletivamente, analisar os problemas, as angústias, as insatisfações, os desafios, enfim, coletivamente. A universidade é uma instituição que tem que ter governo compartilhado. Eu creio que esta herança das lutas de Córdoba, né, em 1918, quando os estudantes reivindicaram governos compartilhados, isto foi... Córdoba na Argentina. Córdoba na Argentina, não na Espanha. Isso foi, de fato, um momento muito luminoso da história das universidades, visto que a responsabilidade do estudante na condução da vida universitária, ele é também responsável pelos cursos, ele é também responsável pela pesquisa, pelos programas de extensão, e é muito importante que a universidade não subestime a capacidade intelectual dos estudantes e muito menos a sua maturidade. São adultos que estão forjando um caminho para a sua vida, né? Enfim, uma trajetória como profissionais, enfim. E é muito importante que todos os grandes conflitos tenham colegiados, tenham espaços de diálogo. Um exemplo disso é a avaliação. Ora, profundamente anti-universitário imaginar uma avaliação em que não há diálogo, porque todo o processo de avaliação que tem que ser feito por quem está no ato pedagógico e não por empresas ou questionários elaborados, sabe-se lá por quem, né? É importante que este debate aconteça de maneira sistemática, cuidadosa, metódica em todos os cursos e permanentemente. A ideia de uma caixa de denúncia é uma ideia que nega a própria concepção de universidade como uma instituição em que os estudantes, professores, os trabalhadores que estão dentro da universidade estão
compartilhando um projeto humano de formação, e, a meu juízo, é isto que conferiu historicamente legitimidade às universidades, ser uma instituição que é reconhecida como uma instituição que tem um agir ético, e este agir ético pressupõe diálogos francos, abertos, sem caixas de denúncia, onde todos os problemas, insatisfações, sonhos, desejos, enfim, devem estar presentes e devem estar permanentemente em negociações, diálogos, enfim. Eu, quando te ouço falar sobre as universidades, começo a pensar. Eu acho que os capitalistas normalmente chamam às coisas os nomes quando elas deixaram de ser. Esse processo de mercantilização de tudo, não é? Fazem grandes prédios em cidades sem jardim e chamam esse prédio o prédio jardim não sei do quê. As crianças deixaram de brincar e passam a estar agarradas aos telemóveis e chamam jogar ao telemóvel. Ou seja, há todo um processo de a coisa não ser... o nome não ser a coisa. Exatamente. Ressignificação. De ressignificação. E eu penso, se a universidade é, de acordo com o Humboldt, que já referiste, se é liberdade de pesquisa, liberdade de ensino, indissociabilidade entre pesquisa e ensino, e um fórum ético onde essa liberdade é exercida de forma, digamos assim, de participação de todos os envolvidos, nós hoje ainda temos universidade. O nome ainda corresponde à coisa? Existem muitas lutas nas universidades. Nós temos setores universitários em toda parte que defendem uma concepção de universidade que faça jus ao seu nome, à sua condição de ser uma universidade. Mas é evidente que esta concepção de universidade, ela não se harmoniza com o ethos capitalista, não se harmoniza com a expansão da mercantilização e, sobretudo, não se harmoniza com uma heteronomia radical, que é justamente a heteronomia da universidade ser cada vez mais uma instituição de serviços, uma instituição que tem que entregar produtos ao mercado, que deve atender a anseios particularistas do mercado, e isto corrompe o próprio fundamento da concepção de universidade. Nós vimos isso, né? Fizemos referência a como os fundos de investimento, né? Os fundos patrimoniais, conseguiram fazer com que os reitores, as reitoras, né, de grandes universidades estadunidenses fossem forçadas a renunciar. Fica evidente, portanto, que hoje chamar de universidade as nossas instituições é um ato político, é uma defesa política, porque não corresponde a uma realidade vivida cotidianamente. Nós temos situações que são muito preocupantes, como, por exemplo, o fato de uma professora, um professor, um estudante, ao ingressar numa determinada área de conhecimento, não vai circular e não vai conhecer as demais áreas de conhecimento da universidade. Nós não temos reflexões coletivas sobre para onde estão indo as universidades. Qual é o caminho, qual é o futuro das universidades? Aliás, muito difícil numa reunião de departamento, nós vemos isso, pelo menos tem sido o relato de centenas de colegas, é que deixou sequer de haver essas discussões dentro da universidade. Mesmo muitas vezes dentro dos sindicatos, para que é que serve a universidade, o que é que nós estamos a fazer, qual é o sentido da universidade, essas perguntas. Isso nos remete ao problema do autogoverno democrático e compartilhado. Eu entendo que as nossas universidades necessariamente são instituições colegiadas, porque nós não temos um CEO para dirigir a universidade. Por enquanto, né? Por enquanto, pelo menos, né? Embora já existam, digamos, administradores, chefes, né? O chefe da universidade ser um administrador, suplantando muitas vezes a posição do reitor, que deveria ser o cargo
máximo da instituição. Mas o princípio colegiado é o que permite justamente que a universidade trate das suas controvérsias, faça projeções de futuro, análise sobre orçamento, como é que está se dando o financiamento, o que está acontecendo com o perfil dos estudantes, por que temos estudantes insatisfeitos com os cursos. Esses não são problemas individuais de um professor com sua sala de aula, isso é um problema da instituição. E a maior dificuldade hoje é transformar a instituição numa instituição e não uma organização de serviços. Por isso que o tema do governo democrático, o tema, sobretudo, da auto-organização da instituição, dela se entender como uma instituição auto-organizada, que tem autonomia no âmbito do Estado, é algo crucial. E esta concepção de universidade, ela é muito difícil de ser forjada na sua própria comunidade, porque há uma lógica em que reitores, diretores, coordenadores de cursos se percebam como um cargo de confiança do governo. E o governo chega e diz, bom, vamos mudar a disciplina, vamos mudar a organização do curso, nós vamos agora fazer um pacto e aderir ao processo de Bolonha, mas essas questões não são questões definidas de forma democrática pela própria instituição. Porque, ou bem, nós temos uma comunidade que se percebe como uma comunidade que compartilha o futuro da instituição, ou ficamos numa lógica de organização dentro de uma perspectiva que dificilmente poderia ser reconhecida e concebida como uma universidade. São diversos centros, cada um tocando a sua vida, cada um organizando os seus cursos, estabelecendo suas metas, suas prioridades, sem que a instituição como um todo esteja se discutindo. E isso é algo que fere a própria, digamos, a própria aura da universidade, de ser uma instituição reconhecida na sociedade porque ela é uma instituição. O que é importante num pronunciamento como esse que nós fizemos referência, se temos epidemia de dengue ou não temos, é o fato da instituição se pronunciar. Quando o Conselho Universitário faz uma nota, uma determinada convocação ou levanta um determinado problema, como aconteceu no Brasil em vários momentos, de ameaça à democracia, em relação à ruptura de barragens criminosas, a universidade é uma voz pública, como uma instituição de estudiosos de determinados temas, enfim, que pode falar de uma maneira desinteressada, no sentido que ela não é uma corrente partidária, não é uma corrente de governo, enfim, ela está legitimada pelo conhecimento e pela ciência. É muito interessante tu estás a dizer isso, porque nós hoje temos muitos colegas progressistas que acreditam que é perfeitamente normal e saudável a universidade ter financiamento de empresas para fazer ciência. E isso é absolutamente incompatível com essa ideia de instituição desinteressada que passa a ser reconhecida pela sociedade porque não é sujeita a porque pressões. essa situação é muito complexa, porque hoje nós temos uma estrutura de interação com setores produtivos que não é uma interação de desenvolvimento de conhecimentos tecnológicos originais que são necessários aos povos. Então, vou dar um exemplo. Quando um determinado fármaco está sendo produzido, uma das primeiras etapas é identificar princípio ativo. Nós estamos falando aqui numa quantidade de matéria que é extremamente reduzida, estamos falando de medidas em micron, enfim, e esta investigação sobre um princípio ativo, ela precisa ter escala, ela precisa posteriormente estar em interação com o sistema de saúde para que estudos sejam feitos de maneira cuidadosa, referenciados em princípios éticos, para que a eficácia daquele princípio ativo possa ser conhecida. Agora, um fármaco estratégico, seja para que problema de saúde for,
não pode ser monopólio de uma corporação. E a universidade tem que saber produzir fármacos. Então, como a universidade pode saber produzir fármacos, ter todo o conhecimento da cadeia produtiva de produção de fármacos, ela, de alguma maneira, ela interage com processos produtivos, mas a partir de um lugar de autonomia universitária em que ela não está prestando o serviço. A universidade interage, dialoga com os setores produtivos para que a universidade possa, de fato, se apropriar de conhecimentos que são estratégicos para a vida humana. A grande dificuldade que nós temos é que, cada vez mais, as áreas estratégicas já não são áreas, digamos, que permitiriam um diálogo desse tipo. São áreas fechadas, são áreas que contratam a universidade. E quando a universidade é contratada, ela perde, inclusive, a possibilidade de produzir aquele conhecimento estratégico sobre aquele fármaco. Ele vai só fazer um serviço. Então, as ambições da universidade devem ser ambições altas. Eu entendo que é muito importante a universidade conhecer processos que estão, muitas vezes, encadeados com indústrias, como, por exemplo, a prospecção de petróleo. Claro que todos nós estamos fazendo debate sobre a necessidade de mudança da matriz energética, mas é óbvio que o petróleo hoje ainda é uma commodity necessária para a sobrevivência da humanidade em termos de produção de energia. A universidade deve saber fazer prospecção. Não para substituir a empresa, mas para não permitir que o conhecimento do metabolismo, do sociometabolismo, esteja, que é necessário, enfim, para a humanidade sobreviver, para que não fique sob monopólio, sob as patentes das grandes corporações. E isso, no capitalismo, envolve sempre uma relação contraditória e muito tensa com o setor produtivo. O que me parece a questão mais importante é que a universidade jamais deve ser uma prestadora de serviço e jamais deve ser uma instituição que está substituindo o departamento de pesquisa e desenvolvimento de uma corporação. O nosso lugar é o lugar de produção ética na área da ciência, das tecnologias, e assim nós dialogamos com questões da agricultura, questões relativas à saúde pública, questões relativas a transporte, enfim, e assim vai sucessivamente. É uma relação muito tênue, muito contraditória, particularmente num contexto de capitalismo monopolista em que já não existem empresas públicas, na maioria dos nossos países, que, digamos, possibilitariam um diálogo com o setor produtivo muito mais estratégico, muito mais projetivo em relação à necessária autonomia tecnológica em diversos domínios da existência humana para que a nossa reprodução como espécie, como vida, não fique sob controle de corporações. Então é um tema muito difícil. Mas, Roberto, para concretizar um pouco e com uma nota crítica que eu acho que é importante para, de alguma forma, referir realidades mais palpáveis. Nós vivemos a autonomia universitária, eu acredito que essa noção, do ponto de vista moderno, advém da reforma de Córdoba, num sistema em que a soberania nacional popular também não está assegurada. E há uma divisão internacional do trabalho, então a universidade brasileira ocupa um lugar, a universidade portuguesa ocupa um lugar, e elas têm a ver, existe uma relação orgânica com determinados estados-nação, com determinadas empresas e com determinado nível de desenvolvimento das forças produtivas. Vou dar um exemplo básico sobre necessidades vitais da humanidade e como a universidade pôde ou não pôde atendê-las. Aqui em Portugal, durante a pandemia de SARS-CoV, houve uma crise, por exemplo, com relação à produção dos ventiladores respiratórios hospitalares, que é um nível de tecnologia que corresponde a determinado nível de desenvolvimento. Mas antes disso, ou muito antes disso, houve uma crise muito mais banal, porque toda e qualquer máscara era produzida pela China.
Ou seja, a universidade No não é que Brasil ela não foi tem igual. capacidade de ter No Brasil foi ventiladores, ela não tem capacidade de produzir têxteis tão elementares quanto uma mascarilha dessas, que a gente usou durante quase 2 anos, quando Portugal já foi, do ponto de vista da indústria têxtil, algo completamente diferente. Sem Né? dúvida. Como é isso hoje em dia? Eu creio que a pandemia demonstrou de uma forma muito cabal que não basta que a universidade consiga produzir conhecimento para responder dilemas que a humanidade esteja vivendo. Não falta conhecimento no Brasil ou em Portugal para fazermos ventiladores para respiração e não falta tecnologia para nós fazermos máscaras. E, a rigor, não faltava tecnologia para que pudesse haver testes diagnóstico de identificação do vírus. A questão fundamental é que não existe cadeias produtivas locais hoje para desenvolver produtos. A universidade, quando está em interação, digamos, com a realidade do trabalho, do fazimento de transformações da natureza, a universidade, a meu ver, deve perseverar na busca de conhecimentos que são, digamos, vitais para a humanidade. Então, por exemplo, é crucial que nós tenhamos estudos de variedades vegetais, de cultivares, que permitam a maior biodiversidade possível na alimentação humana. Isto é particularmente grave num contexto em que nós podemos ter alterações climáticas, em que determinados cultivares não vão mais ser possíveis em diversas áreas do planeta. Né? Então, a universidade deve sim colocar como problema, como desafio, como questão, produzir conhecimento que a Monsanto não fará. A Monsanto não vai fazer esse tipo de estudo. Eles vão propor que a sua semente seja ajustada por meio de alguma modificação genética, de alguma alteração genética, e vão adaptar o seu Roundup para que aquele cultivar germine ainda em condições, enfim, de alterações climáticas. Como buscar esse conhecimento sem se colocar, sem que a universidade, melhor dizendo, assuma como uma responsabilidade ética dela ter domínio tecnológico, ter conhecimento tecnológico em determinadas áreas que são vitais. E isso diz respeito a qualquer outro domínio, materiais para a construção de moradias mais adequadas, com menor grau de emissão de carbono, com melhor arejamento, com melhor tratamento estético, enfim, você pode pensar transporte, você pode pensar qualquer outra questão. Um dos grandes nós que nós temos hoje é que a universidade não está logrando espaços de interação com o mundo do trabalho que não estejam sob controle das maiores corporações. E isso é uma característica do Brasil, isso é uma característica de Portugal, né? Florestan Fernandes, um grande sociólogo brasileiro, caracterizou isso como capitalismo dependente, e ele entendeu de uma forma brilhante que o capitalismo dependente tem como o outro lado da moeda o que ele denominou de heteronomia cultural, ou seja, falta de autonomia científica, tecnológica, etc. Mas a universidade deve ser uma instituição que, de alguma forma, está escrevendo a história a contrapelo, né? Está remando contra a maré para que nós não percamos a possibilidade de ter conhecimento acumulado em áreas sensíveis para a humanidade. Então, muito importante financiar pesquisas, mesmo que pesquisas básicas ou aplicadas, incentivar que estudantes façam dissertações e teses sobre temas correlatos, e, sobretudo, nós devemos buscar formas de investigação desses setores produtivos para que os povos tenham
soberania, no que diz respeito, não uma soberania chauvinista, mas soberania no sentido de não depender das corporações. E isso nós não vamos mais fazer sozinhos. Por isso que é preciso coalizões de universidades dos países capitalistas independentes, dos grupos que têm autonomia, que não estão sob controle de corporações. Por exemplo, hoje, para nós enfrentarmos o problema de arbovirose, é óbvio que nós precisamos de estar no continente africano, onde tem uma concentração grande de arboviroses. Nós precisamos estar em outros países da América Latina, nós precisamos ter mais programas interinstitucionais e forjar outras infraestruturas que sejam internacionais. Não tem sentido, por exemplo, comprar um equipamento, digamos, uma ressonância magnética de 900 MHz que permite identificar outra estrutura da matéria, que é fundamental para o estudo de vírus, etc. Não tem nenhum sentido. América Latina, cada universidade de grande porte tem um equipamento desse. Por que nós não temos laboratórios multiusuários que compartilham grandes investigações? O custo poderia ser distribuído, nós teríamos uma circulação maior de estudantes, uma circulação maior de professores. Um sistema científico internacional. Um sistema científico internacional. Nós temos que forjar isso, porque sem esse trabalho, digamos, mais articulado com diversas instituições, a universidade pode ficar em desconexão com grandes desafios que nós temos. Porque essas questões são muito complexas na medida em que nós queremos interpelar, por exemplo, a situação da agricultura, mas nós não queremos estar em relação com a Monsanto. E o problema é que quem contrata a universidade é a Monsanto. Então, via Embrapa e via Embrapa, via outros convênios diretos. A Monsanto é uma multinacional de, talvez para os nossos ouvintes... sim, foi responsável por produzir a semente Terminator... E, basicamente, com isso... Tem praticamente um monopólio mundial das sementes, dos alimentos que mantém a classe trabalhadora de pé. Soja, trigo, arroz, basicamente são... Ou seja, na verdade, todo mundo conhece a Monsanto. Todo mundo conhece e não sabe... Sabe pela língua, né? É. Eu ia aproveitar para fazer uma outra pergunta baseada nesse tema do capitalismo independente. Que uma das coisas... baseadas na mesma teoria do desenvolvimento desigual e combinado, é que países como o Brasil, Portugal, ou eventualmente a Rússia, enfim, o sistema internacional de estados, poderiam estar numa situação, digamos, de dependência, mas usufruir de algumas vantagens do atraso, como, por exemplo, uma intelectualidade crítica no centro nevrálgico das contradições globais, né? E queria falar sobre essa situação um pouco em Portugal. De forma mais alargada, não do ponto de vista só, digamos, do profissional universitário, mas da figura do intelectual, né? Então, nós temos um jornalismo contemporâneo muito descafeinado, né? Muito desinvestido de um ethos jornalístico público, investigativo, perscrutador, opositor. Temos uma universidade muito sitiada por essa, digamos, intelectualidade à sombra do poder, né? Temos uma esfera pública muito anêmica nesse sentido, né? E nós editamos, talvez já há um par de anos, um ensaio do Howard Zinn, da altura, digamos, dos anos rebeldes, vamos chamar assim, que se chama Os Usos da Literacia Acadêmica. Se você me permitir, queria ler um trechinho para fazermos um comentário. É mais ou menos o seguinte. Howard Zinn, enfim, toda a gente depois pode ir à internet e buscar o projeto Howard Zinn de ensino de história, o próprio livro da história do povo dos Estados Unidos da América está em acesso aberto, porque ele quis assim. Enfim, bom, vamos a isso. Chegou a altura de nós, acadêmicos, começarmos a fazer por merecer um lugar no mundo. Graças a um público algo crédulo,
temos sido celebrados, lisonjeados e até mesmo pagos para produzir estudos científicos mais inconsequentes na história da civilização. Milhares de artigos e livros, teses e dissertações, milhões de ensaios por semestre letivo, palestras suficientes como que para ensurdecer os deuses. Tal como os políticos, temos prosperado a nos fiarmos da inocência do público, com uma diferença fundamental. Aos políticos lhes pagam para que se preocupem quando na realidade não o fazem. E nós somos pagos para não nos preocuparmos quando na verdade sim o fazemos. De vez em quando emergimos entre pilhas de livros de alguma biblioteca para assinar alguma petição pública ou fazer um discurso, para depois disso produzir ainda mais inconsequência. Estamos acostumados a manter o nosso compromisso social extramuros e o nosso trabalho acadêmico a salvo na chamada neutralidade. Fomos os primeiros a aprender que respeito e honra vão para aqueles que voam no espaço, enquanto as pessoas reais sofrem na Terra. Se essa acusação parecer-vos dura, comparem os títulos das teses de doutoramento das últimas décadas e as páginas das mais prestigiadas revistas acadêmicas junto às listas de mortos durante a Guerra do Vietnã, os números da renda per capita na América Latina ou até mesmo a autobiografia de Malcolm X. Aí ele inverte aquela famosa frase, né? Nós publicamos enquanto eles perecem, né? Menoscabando um pouco da ideia de publicar para não perecer. Exatamente. Eu acho muito inteligente essa formulação, porque nos remete novamente à questão crucial da ética na produção do conhecimento. Uma coisa é o rigor acadêmico, uma coisa é a objetividade, a busca de um conhecimento corretamente objetivo, outra coisa muito distinta é a neutralidade ética. A universidade não pode deixar de interpelar Gaza. A universidade não pode deixar de interpelar temas que são decisivos para o futuro da humanidade e para a nossa condição humana no presente, e não só a condição humana, para a própria manutenção da vida no planeta. As profundas desigualdades sociais, o que está acontecendo com a educação sob controle de algoritmos performativos, e assim vai sucessivamente. A universidade se destaca entre as instituições sociais por justamente ter a potencialidade de estabelecer, forjar, elaborar, construir cenários de futuro. O que vai acontecer com a educação pública no mundo, com a formação humana, podemos ampliar, quando corporações tomam conta de todos os poros das instituições educacionais. Quando um professor já não pode criar a sua aula, porque ele tem que executar um plano de aula que ele não tem a menor participação, em que os estudantes são avaliados por sistemas e plataformas que não dizem respeito à vida deles, e em que as próprias secretarias de educação já não são sequer organizadas e estruturadas, digamos, por uma burocracia pública. São representantes de empresas, são representantes de think tanks do capital, né, de aparelhos de hegemonia do capital, enfim, que fazem já diretamente as indicações. Então, qual é o cenário de futuro para a educação pública? Quem fará esta projeção? Quem pode, digamos, mobilizar investigações, estudos, enfim, potencialmente, pelo menos, né? São as universidades, porque a princípio elas teriam a liberdade de cátedra e a princípio elas estão protegidas frequentemente por meio constitucional em relação à sua autonomia de produção de conhecimento livre, referenciados em princípios, né, éticos de objetividade, etc. Então, a universidade é realmente uma instituição que está no olho do furacão no momento em que
a heteronomia vai ganhando força, como se fosse naqueles filmes de Alien, né, que o Alien vai tomando conta da nave, né? Na realidade, o capital está tomando conta de todas as dimensões, Seus tentáculos. com seus tentáculos dentro das instituições, e nós precisamos ter a consciência de que isso está acontecendo. Porque, frequentemente, muitos colegas nossos, que são pessoas dedicadas, que trabalham, que, enfim, têm compromisso com cursos organizados e de ter uma boa interação com os estudantes, perdem o contato com a vida da universidade, já não compreendem exatamente qual é a nossa função pública. São alienados, portanto. São alienados, e aí volta a questão fundamental. Nós publicamos para quê? E é óbvio que uma instituição que está sob controle, digamos, de uma tecnocracia, né, a lógica da austeridade dentro da universidade é muito explícita quanto a isso. Nós temos que o tempo todo estarmos prestando conta para que o programa de pós-graduação seja avaliado, para que cada professor pesquisador seja avaliado, e assim vai sucessivamente. E com isto nós já não pensamos no que caracteriza a nossa condição de professores, que devem ter um compromisso ético, político, de serem intelectuais públicos, né? Eu queria agarrar nessa ideia do olho do furacão para desenvolver a seguinte noção, que é basicamente, nós falamos há um tempinho atrás sobre a questão das reitorias e como elas produziram dossiês de professores das mais importantes e prestigiadas universidades do centro universitário, talvez mais central de todo o planeta, né? Ao mesmo tempo, nas mesmas universidades, o movimento estudantil teve uma outra atitude, né? E essa atitude de radical oposição, de alguma forma, representou o melhor do chamado espírito de cisão. E não há história da universidade sem história do movimento estudantil, não há história da universidade sem os seus estudantes. O professor Roberto ensina e investiga a universidade, foi dirigente de um dos maiores sindicatos de trabalhadores universitários, de professores universitários, e além disso, além disso tudo, foi também reitor da FRJ. Então, se fosse pensar essa juventude, né, que despertou para a vida adulta nesse momento histórico que nos toca, né, e fôssemos fazer uma espécie de botelha ao mar, uma carta aos estudantes que virão, que tipo de conselho, do mais, digamos, prosaico até o mais transcendental, nós poderíamos falar de forma bastante afetiva, bastante direta com essa juventude? Eu diria, e tenho dito isso aos estudantes, primeiro, nunca deixem de se perceber como estudantes no plural. São os estudantes no plural que têm logrado mudanças construtivas para as universidades. De tempos em tempos, as universidades precisam de uma chacoalhada para que a instituição, de certa forma, acorde e perceba que está em profundo descompasso com os anseios mais generosos da juventude, com os anseios mais generosos dos povos. Nós já falamos aqui da luta dos estudantes na Argentina, né, em 1918. No momento muito dramático dos tratados de livre comércio que estavam levando ao fim da educação pública no México, nós tivemos a ocupação da Universidade Nacional Autônoma do México por praticamente um ano, com assembleias permanentes, os estudantes ficaram morando na universidade um ano. E vejo que uma ocupação sempre é um gesto de amor à instituição, porque as pessoas vão para a universidade e ali, em condições adversas, permaneceram defendendo aquela instituição.
A mesma coisa tem acontecido recentemente no Chile, né? Nós vimos aí movimentos muito importantes, enfim, em defesa de uma universidade mais aberta ao tempo histórico. Estamos agora vendo a luta da juventude, dos estudantes na Argentina. É algo impressionante a participação, a criatividade na participação. Então, se percebam como estudantes. Estudantes têm uma tradição, particularmente na América Latina, mas não só, pensando aí em maio de 68, né, na Alemanha, na França, em Berkeley, enfim, em várias universidades. Os estudantes são sujeitos, são construtores, são organizadores dessa instituição. Isso é fundamental para que nós possamos dialogar e inserir outras mensagens. Se os estudantes são coletivos e podem se assumir como uma força coletiva, com muitos debates internos, o que hoje seria, digamos, elementos que motivariam, que apaixonariam os estudantes a estarem dedicados ao conhecimento? Eu penso que aqui temos uma outra questão muito importante que eu deixaria sempre como uma reflexão, e tenho deixado como uma reflexão. Dialoguem com a classe trabalhadora das maneiras mais diversas, das formas como estão organizados. Aprendam a conversar com o povo. Conversem com os movimentos camponeses, conversem com os movimentos de juventude, conversem com as ocupações urbanas, conversem com sindicatos. É crucial que um estudante, para forjar um princípio ético e uma conexão profunda com os melhores anseios que os povos têm, necessita de estar junto ao povo. Foi assim nos melhores momentos das universidades da América Latina. Eu creio que as reflexões feitas por José Carlos Mariátegui, um intelectual peruano que teve atividade muito intensa no final da primeira década para o início da segunda década do século XX, nos mostra isso, a capacidade da juventude se conectar com problemas dos povos. Aqui, em Portugal, isso aconteceu na Revolução. Fortemente. Os estudantes, programas de engenheiros, alfabetização de massas, habitações. Não, e claro, sim, não era não que eu queria dizer nesta nossa conversa, mas os engenheiros iam para a reforma agrária, os engenheiros mecânicos colaboravam com os operários da construção naval que ocupavam fábricas. Os estudantes de português foram fazer a alfabetização, os estudantes de filosofia foram dar aulas de filosofia, os artistas foram aos bairros de barracas fazer aulas de dança e Acho pintura. que aquela frase do Che Guevara se concretizou em Portugal. A universidade se pintou de povo. Sem isso é muito lindo. E essa é uma mensagem que eu creio que ela é mais necessária do que nunca, porque a universidade está correndo o risco de interagir apenas com pessoas que querem a sua destruição como instituição produtora de conhecimento. Não nos interessa hoje difundir uma forma de ser universitário que não tenha conexão com os problemas mais vivos dos povos. Porque é isso que pode mobilizar e produzir desejo de um jovem ficar horas estudando. Estudar é algo que tem uma dimensão contraditória de prazer e, entre aspas, sofrimento. São horas sentado, como todos os trabalhos. Ficam horas sentado, concentrado, tendo que fazer análises, revisões, testes no laboratório, enfim. E por que fazer isto? Ter todo esse percurso de engajamento para prestar um serviço para uma empresa, isso não tem sentido na vida universitária. Não é essa formação que é necessária, porque nós, mais do que nunca, estamos precisando, e eu deixaria isso também como uma reflexão, mais do que nunca nós precisamos de conhecimento original.
Conhecimento original não é uma invenção eureka, né? Não é um brilhantismo que um estudante teve, Um lampejo qualquer. um lampejo fugaz que um estudante teve, uma formulação. Na realidade, o conhecimento original é aquele que faz perguntas novas sobre a realidade e busca meios de encaminhar essas perguntas novas para que os grandes problemas sejam enfrentados, né? Marx nos ensinou isso, né? Que a humanidade nunca se coloca problemas que já não estejam em condições de serem abordados, né? De serem tratados. No limite, pelo menos enquanto germe. Pelo menos enquanto germe. E, na realidade, os algoritmos entorpecem a mente do estudante. E a linguagem? Porque o caráter performativo dos algoritmos reitera um certo arcabouço de possibilidades dentro daquele perfil, ou seja... treinado do senso comum, né? Porque é um grande inventário de dados. Mas não é também, e se calhar com isto encaminhávamos para o fim, embora pudéssemos estar aqui a ouvir muitas horas o Roberto, mas se calhar com isso podemos encaminhar esta última pergunta no sentido de a plataformização, as horas que os professores universitários passam a preencher plataformas, ou seja, começa a ver-se aquilo que já se passa no ensino secundário, que é o algoritmo ditar não só a vida do estudante, mas também a vida do professor. Sem dúvida. Nós hoje não vemos uma crítica mínima à utilização massiva do chat GPT e, antes do chat GPT, aos PowerPoints, ao afogamento dos docentes em plataformas que não é o seu trabalho, preencher aquelas plataformas. Estão a entregar dados, estão a trabalhar gratuitamente para essas big techs. E ao mesmo tempo vemos esta desqualificação do professor, esta expropriação do seu conhecimento, dar-se a par e passo, com uma luta contra a carreira universitária, dizendo que ela é uma carreira medieval dominada por catedráticos. Uma coisa e outra não estão ligadas? Seguramente que sim. Eu acho excelente essa pergunta, porque ela permite a gente conectar vários problemas que nós estávamos aqui abordando. A plataformização da vida acadêmica, de fato, faz com que também os professores e professoras universitários se convertam em facilitadores, tutores, qualquer outra nomenclatura. Isso atualiza uma proposição conservadora que existiu no Brasil e que existe em várias outras partes, dos professores, digamos, de ensino, que são os professores que, digamos, cumprem os requisitos curriculares, frequentemente requisitos que nem foram definidos pela universidade, nem foram objeto da reflexão dos professores, né? E esses professores que estão hoje, né, que estão mergulhados nas plataformas, deixam de ter um papel na universidade de organizadores da instituição, de pessoas que vão se dedicar de uma forma arrebatadora àquela instituição. Uma dedicação que envolve a orientação acadêmica, que envolve cursos bem construídos, que envolve debates sobre temas relevantes, preparados de maneira cuidadosa. O autogoverno. O autogoverno. Tudo isso é crucial para que a universidade, de fato, seja uma instituição, como nós estávamos aqui abordando no início, que mereça este nome, universidade, né? E a questão das cátedras e outras formulações semelhantes que nós temos no Brasil, no lugar de professores titulares, é um dos temas mais relevantes, visto que a carreira universitária ela não é, digamos, uma carreira que deve ser lida sob o ponto de vista econômico corporativo. É óbvio que ela tem que ter uma correspondência econômico corporativa. Os professores, as professoras são trabalhadores, vêm da força de trabalho,
têm um trabalho de alta complexidade, de uma enorme dedicação e, obviamente, devem ser remunerados adequadamente. Mas a questão fundamental é que ter professores que estão dedicados à instituição e que almejam construir uma autoridade acadêmica para serem escutados diante das grandes questões que mobilizam a sociedade, que ajudem a própria instituição a se conhecer melhor, se pensar melhor. E uma outra característica decisiva, seja capaz de estabelecer diálogos intergeracionais. Porque se nós temos uma instituição, a instituição universitária, como uma instituição que nós temos, digamos, uma tradição de séculos em vários países, não no caso brasileiro, mas, enfim, em vários países nós temos já uma tradição secular, né, de muito tempo, temos universidades que já ultrapassaram 1000 anos. A universidade necessariamente tem que ser uma instituição que dialogue com diversas tradições teóricas e com diversos acúmulos de conhecimento que possibilitaram, digamos, que o curso de história de uma determinada instituição tenha um grande reconhecimento em história medieval. Quando entra uma geração nova de professores, eles têm que conhecer essa tradição. Não necessariamente tem que concordar epistemologicamente, não há problema. Ao contrário, é ótimo que tenha muitos debates. Mas é inadmissível que a universidade seja percebida como uma instituição que cada geração é uma tábula rasa. Sem memória. Sem memória. E os professores titulares, eles têm, e catedráticos, eles têm ou deveriam ter essa legitimidade, essa autoridade acadêmica para ajudar a própria instituição a se autogovernar nas questões mais sensíveis, nas questões relativas às linhas teóricas, a como aquele programa de pós-graduação foi constituído, qual era a sua vocação, quais são as mudanças mais importantes que aconteceram. E isto é muito importante para que os jovens professores também desejem ter uma carreira acadêmica. É uma derrota enorme um jovem professor, uma jovem professora não projetar a sua vida dentro da universidade. E acabar por ver titulares e também os como catedráticos adversário, como hostizam. Sim. Isto é uma derrota de uma concepção de universidade, de uma concepção, insisto, preciosa, porque é isto que dá, digamos, um ethos acadêmico. São as mediações particulares que conformam uma universidade. E essas mediações particulares que conformam essa instituição, que já sobreviveu a mais de 1000 anos de história, ela, digamos, é algo que é construído de forma intergeracional e com trajetórias distintas dentro da universidade. Todos devem almejar serem herdeiros dessas mediações particulares, dessas tradições, para recriá-las, criticá-las, refutá-las, enfim. Mas o que é mais importante é que a universidade mantenha neste ethos acadêmico um conceito de comunidade universitária. Eu sempre gosto de repetir isso. Nós não somos um arquipélago com milhares de ilhas, cada um cuidando dos seus interesses, né? Na lógica da Thatcher, que não existe sociedade, existe indivíduos. There's no such thing. Nós não temos uma universidade, nós temos grupos específicos de interesse. Ora, isso é profundamente anti-universitário. E antissocial. E antissocial. E com esta forma maravilhosa, na defesa da comunidade académica, da sociedade, despedimos-nos do professor Roberto Lehrer. Obrigada. Um prazer enorme, uma alegria sempre muito viva, muito verdadeira de compartilhar esse momento com vocês. Roberto e Raquel, muito obrigado pela Um grande abraço. Muitas destas discussões podem ser encontradas nos livros editados pelo Grupo de Estudos do Trabalho e pelo Observatório para as Condições de Vida e Trabalho, entre eles os textos do Howard Zinn e tantos textos agora neste novo livro
Estranha Forma de Vida. Investigações também do Colemax, Universidade do Rio de Janeiro, e também os livros do próprio professor Roberto Lerrer. Um abraço muito grande aos ouvintes. Cabe-me sempre dizer que nós também fazemos este podcast em nome do conhecimento desinteressado e, portanto, de forma colegial. De forma colegial e totalmente pro bono, quer eu, Roberto, todos os convidados, todos os envolvidos, mas tecnicamente ele tem custos. Se puderem dar um contributo em Tempo contra o Tempo, o WordPress, encontram todas as informações, que seja €1 por mês, muitos conseguiremos sustentar e garantir que podemos continuar a ter estas reflexões mais profundas e poder ouvir os nossos convidados, a quem agradecemos tanto. Obrigada, Roberto. E vão poder também, no dia 22 de novembro, numa espécie de conferências democráticas no Liceu Camões, poder ouvir o professor Roberto Lerrer. Escola Secundária Camões. Escola Secundária Camões, aqui em Lisboa, 22 de novembro. Vai ser um debate aberto a toda a sociedade portuguesa sobre a educação hoje, também com o professor Carlos Fernandes Lira, quando o professor Roberto estiver de volta. Um abraço e até para a semana, sempre Viva à as quinta-feira. conferências democráticas e viva a reforma de Córdoba. Viva!